Essa autoconfiança que talvez eu tenha encontrado na minha voz, começou pelo tom da voz e depois criando voz dentro do meu trabalho, nas minhas escolhas, em não me tornar vítima desse olhar do outro e sim me tornar dona da minha própria história. Você é parecida com a sua mãe? Vocês têm... Sou, bastante. Em física e de personalidade também? Eu acho que não. Acho que para eu chegar na minha mãe, tenho que caminhar bastante. Minha mãe foi uma mola propulsora na minha vida e é uma mulher, assim, por quem eu nutro não apenas uma admiração pela mulher que ela é, mas a mãe que ela foi para mim. Eu acho que entra num lugar, assim, muito maior do que talvez as pessoas imaginem, porque ela sempre também foi vista como a mulher bonita, é uma mulher linda. Ela foi Miss, ela foi Senhorita Rio, a minha mãe. Mas eu acho que para explicar para as pessoas o tamanho dessa mãe, a Dani ficou órfã muito cedo. Sim. O pai dela, ela tinha 7 anos. 7 anos. Foi um acidente de avião. Foi uma fatalidade. Meu pai tinha 42 anos. E a minha mãe fica viúva com 27 anos, porque minha mãe me teve com 20 anos. Nossa! Então, com 27, ela fica viúva ali. O meu pai era piloto de helicóptero, então ele ficava 30 dias em casa e 30 dias fora, basicamente, assim. E realmente foi a minha vida antes dessa fatalidade e depois. A minha Mas vida você eu costumo... tem alguma recordação ou é mais do que te falaram? Aquela coisa que te falam e vira a sua memória? Tenho flashes, na verdade, a grande lembrança mesmo que eu tenho é de uns dias antes, porque era na Páscoa, ele morreu na Páscoa, e ele pedindo, porque isso é até interessante, assim. A minha mãe tinha separado dele, ele era um homem muito bonito. E ela era muito ciumenta na época, ainda era daquela época que ela, desesperada ali com 19, 20 anos, namorou um cara já de 33, meu pai já era mais velho. E separou dele, estava meio que separada dele, assim, aqueles tempos. E aí ele morre. Então, nesse dia, último dia que o meu pai me deixou em casa, nessa breve separação que eles não estavam totalmente separados ainda. Ele falou assim, pede para a mamãe voltar para o papai. Eu lembro disso, assim. Meu Deus. E aí ele morre ali uma semana depois, assim. Eu acho que esse lugar dessa perda fez com que essa nossa relação se tornasse muito forte, com todos os percalços. Mas você estreou no teatro ou na televisão? No teatro? Eu estreiei no teatro, sim. Eu tinha 16 anos quando eu fiz a minha primeira peça, viajando pelo Brasil, com o João Brandão. João Brandão, sim, lembro dele, conheço. Sim. E qual era a peça? Era No Meio do Caminho. O teatro era a minha paixão primeira, assim. E até hoje, né? Eu acho que eu nunca larguei de mão, sempre tive aqui nessa empresa essa liberdade também. Agora, muita gente acha, porque foi um estrondo, que Dani estreou no Sex Appeal em 93. Só que não, gente. Olha onde é que foi. Ai, gente, mentira. Como foi a estreia dela. Eu não acredito, gente, que eu vou ver isso. Uma menina. Did you see my driver around here? Quem? Mentira. My driver, car? Ah, o Oscar, não trabalha mais aqui, não. Car, bus, train, car. Já falei, não trabalha mais, Oscar. Foi embora. Eu vou tentar falar em português. Meu motorista. Ah, vozinha. motorista. Yeah. Ah, não vi. Eu quero ir para casa. Não, mas eu sou bom. Motorista, sou... Ó, Oh, really? piloto também. Um avião desse, então, pilotar melhor do que eu não existe. Vamos lá. Deixa comigo, vamos nessa. Te levo lá já, vamos lá. Okay. Por isso que eu tô aqui falando que nem uma besta. E eu não Gente, tava esperando. Leandro. Olha só.
Gente, Leandro e Leonardo tiveram uma série musical, 8 episódios na Globo. Isso foi em 1992. Então você tinha aí quantos anos? 15? Faz as contas aí, gente. Não. Você não vai fazer conta. Não é comigo, não é comigo. Cara, que barato. Incrível, né? E é engraçado como a voz da gente se transforma, né? Totalmente. Você ganhou peso, gravidade. Sim. Mas isso é invariável. Eu vejo a minha voz e quando vem outros convidados... É incrível. No Sex Appeal também, na minissérie também, eu sinto isso, assim. Acho que o teatro me deu muito isso também. E também a necessidade de me colocar, de certa forma, num outro lugar que talvez as pessoas não acessassem. Vamos lá, será que você está falando daquele velho clichê que tem muito de verdade, que tem que provar que é mais que um rostinho bonito? Sim, sem sombra de dúvida. Isso pautou a minha história, né? Isso é um lugar, assim, já bastante resolvido, mas que foi muito atravessado, né? Assim, me atravessou muito ao longo do tempo. Ter que provar para as pessoas o tempo inteiro em função do olhar do outro. Não era nem tanto do meu, mas acabou se tornando, de alguma forma, o meu olhar também. Então, essa autoconfiança que talvez eu tenha encontrado na minha voz, começou pelo tom da voz e depois criando voz dentro do meu trabalho, nas minhas escolhas, em não me tornar vítima desse olhar do outro e sim me tornar dona da minha própria história. Vamos lá. Porque foram oferecidos muitos papéis dentro do mesmo estereótipo da gostosa? Eu nunca briguei com a vida, Bial. Eu sempre procurei não brigar com a vida, não brigar com as oportunidades que chegaram para mim, assim. E nunca tive preconceito com relação a elas. Eu sempre fui muito grata, eu costumo falar muito isso, assim. A gratidão é algo que sempre teve presente. Eu vi que você mencionou lá para a entrevista uma frase, um conselho genial que o Wolf Maia deu para você. O que ele disse para você? Ele, que foi um mestre na minha vida, assim como durante muitos anos e hoje está mais afastado da televisão, enfim, não do teatro, que ele tem a escola. Ele falou para mim, Dani, aproveita o que você pode fazer, de repente, a princípio, com o pé nas costas. Porque você vai poder escolher daqui a pouco. Ele falou isso, eu acho que teve uma época, ele falou isso naquela época, e ele não estava errado. Porque eu não briguei com as minhas oportunidades. Eu quero trabalhar, eu quero estar nesse lugar. E se é isso que está vindo para mim, eu vou tecer aqui essa minha colcha com esses retalhos que estão me dando. Os trapos que me dão vão virar um mantô de luxo. Mas apaixonada pelos trapos, tá? É isso. Apaixonada pelos trapos e tô aqui hoje porque eu quero vestir o meu manto. E o Wolf, eu me lembrava que ele falou alguma coisa assim, não lute contra o que pode abrir portas para você. Não lute, pode. E abriu, e eu não nego isso, e não tenho problema com relação a isso. E como provavelmente fechou também, porque existia... Acho que hoje em dia existe um outro lugar que... Eu estava assistindo até a reportagem da Demi Moore, que foi fantástica. Ela falou, adoro ser popcorn actress, sabe? A Fernanda Torres falou, jamais imaginaria que Walter Salles me chamaria para fazer um personagem desse. Eu já me olhava muito mais como a Vani, como uma atriz de comédia de televisão, e não mais, talvez, como uma atriz que pudesse seguir outra vertente. E Walter chega e Fernanda é esse monstro que sempre foi, nunca deixou de ser. E então, é meio isso, assim, eu consigo fazer esse paralelo, assim. Mas você sabe, quem conhece de artes cênicas, de teatro, de dramaturgia, sabe que você pegar uma atriz cômica e levar para a tragédia tem muito mais chance de dar certo do que o contrário, né? E você, eu acho que buscou o caminho da comédia, para também
sair dessas arapucas, dessas armadilhas. Sem dúvida, foi consciente. E foi aqui, né, que foi minha segunda casa por 30 anos. Eu tive essa liberdade de poder trazer isso para o meu trabalho. Por mais que as pessoas não enxergassem isso a princípio e quisessem me colocar com uma tinta um pouco mais óbvia, vamos dizer assim, eu conscientemente falei, eu vou comer pelas beiradas. Você, como outras pessoas, muita fofoca, muita mentira. Eu vivi um momento muito complicado, de um sensacionalismo, eu sofri muito. Década de 90, por aí? Sim, perseguida, calúnia, difamação, eu sofri demais, assim, com todos essas tentativas de colocar a persona na frente do artista o tempo inteiro. É como se existisse uma impossibilidade do meu trabalho, em um determinado momento, estar à frente da minha vida pessoal, da minha vida particular. Isso, de alguma forma, impactou, sim, a minha vida. Me chamou muito a atenção no espetacular programa de 60 anos da TV Globo, dirigido por Mônica Almeida e Antônia Prado. Genial. Genial. Aí tinha... Que eu não pude ir na festa, porque foi aniversário do meu caçula, mas eu estou aqui comemorando 60 anos. Hoje é um programa de comemoração da Dani só inteiro para ela. Não, eu vim assim, pro Bial e por 60 anos. Mas o que eu ia dizer? Aí tá lá o Caco Antibes e a Magda, Miguel e Marisa refazendo. E aí tem uma hora que ela vira para ele e fala: cala a boca, Caco. Quer dizer, fantástico. O tempo passou, gente. Realmente. Passou. E eu acho que você foi uma mulher que sofreu ainda os resquícios daquela... Totalmente. Cala a boca, Magda. Total. Eu sou fruto desse lugar e também fui muito permissiva, porque não existe uma mulher da minha geração que não seja uma machista também em desconstrução. A gente está aqui falando, né, existem esses apontamentos, a mulher a gente aponta, e eu sou uma feminista fervorosa, sim. Mãe de dois homens. Mãe de dois adolescentes e que procuro criá-los assim, sabendo da minha história. Eles sabem a minha história. Eu conto para eles. Eu acho que é mais importante do que eu tentar ser didática. Os meus filhos participaram de tudo da minha vida, sabem que tive meus casamentos, relações tóxicas, não tóxicas, eles sabem de tudo. Dani, você foi muito assediada? Olha, sim, mas eu não de uma forma tão invasiva. Eu sempre tive um jeito que colaborava para que isso não chegasse perto de mim. Então, eu não tenho uma história específica. Sei. Mas, óbvio, olhares, indiretas, mas nada que... Eu nunca deixei chegar. Eu sempre play dumb. Então, eu sempre... Sim, mas eu sempre mas é fiz interessante isso. Você dizer que essa coisa meio menino, esperta, sempre. Quebra, né? Sempre fui. E apesar das pessoas olharem para mim e falarem, não, ela, sei lá, acorda no salto alto. E eu muito mais para tomboy. Isso. E aí eu adorei uma declaração que você deu, acho que foi no Sem Censura, para Cissa, minha amada, Cissa Guimarães. Nossa amada. E que você diz, achei tão sábio, envelhecer não é uma escolha, mas amadurecer, sim. Sim, é uma escolha, é uma decisão. Para mim, o meu amadurecimento aconteceu por dentro, mas eu não expunha ele. Porque eu acho que eu tinha muito essa necessidade de agradar e os nãos eram difíceis. Então, eu tinha que estar sempre um pouco aquém, sabe? Servindo mais do que me colocando. E hoje isso é um processo encerrado na minha vida, assim. Por exemplo, o mercado mudou, são outras dinâmicas, Sim. Isso aconteceu com muita gente. O fim de um contrato
de 30 anos com a Globo. É uma porrada na cabeça de qualquer um, o fim Sem dessa dúvida. relação. Porque, é claro, uma empresa é uma empresa, mas a gente olha para a empresa com um afeto. A empresa não tem afeto por nós, mas a gente tem afeto pela empresa. É meio maluco. Foi um momento bem duro, bastante duro para mim. Porque aqui foi realmente a minha casa há 30 anos. Quando eu saí, quando o modelo de mercado mudou, eu não sabia mais quem eu era sem a minha família, sem a minha segunda família. Mas isso foi fundamental também para esse meu processo de me individualizar, assim, de entender que eu também poderia escrever a minha história. Eu já tinha escrito a minha história. E que essa história tinha sido escrita por você. Exato, essa aqui dentro. Exato. Acolhida. Reconhecer você mesmo a sua autoria. Exato. E foi escrita aqui com liberdade, com acolhimento, com parceria. Alegria. Mas eu precisava escrever também na solitude. Como seria a Daniele sem a passada de mão na cabeça de uma... Estou dizendo isso de uma forma figurativa, óbvio, mas de mão dada, a menininha com a mãe de mão. Eu sempre tive de mão dada com a minha mãe, né? Como filha única, eu sou aquela... Até hoje, eu hoje vim para cá e eu falei... Eu botei a minha mãe no celular. Sabe? Para ela me ver, assim. Que legal. E ela falou, você tá linda, ter orgulho filha. de mim, assim.